Fala galera, tava gravando, aí a internet caiu aqui. Cancelei, comecei a gravar de novo. Hoje minha esposa tá aqui de mandíbula do Sombra do Ratinho. Tá só no backstage Só aqui. vou fazer os comentários. A gente fez uma live esses dias falando da situação no Afeganistão, né? E ainda falando em paralelo a isso, depois deixa um comentário aqui. Quem é que viu o comentário sobre o Brasil do pastor Cláudio Duarte? Aí comenta aqui. De novo, gente, tenta assistir o vídeo até o final, pra gente ir se comunicando, se conhecendo aqui, tá? Deixa um comentário mesmo, alguma coisa assim, porque a ideia é a gente... que a gente tem feito essas lives é pra gente se conhecer, a gente se informar mais, assim. E a gente sempre fala aqui com foco em todo mundo, assim, que tenha uma ótica, né, nas pessoas, né? Então, gente, é complicado, assim. A gente tá se tornando um povo cada vez mais, mas e aí, gente, tudo bem? Tô aqui no Instagram da minha esposa, mas ela também tá aqui, Eu só vou comentar, gente. ela vai só comentando. E, nossa, gente, tá ficando cada vez mais complicado, assim. Depois vocês assistam lá o comentário do pastor Cláudio Duarte e tal. Ele até fala assim, ó, eu sou apartidário, não tô falando sobre partido e tal, não tô falando de A e B, não tô falando do azul, do vermelho, mas o que tá acontecendo no Brasil é muito complicado. E principalmente os cristãos, ou aquelas pessoas que têm um cunho de pensar na sua própria família mesmo. Mas seria bom se a gente pensasse no outro, né? Mas pelo menos na nossa família mesmo. Era bom a gente rever algumas coisas para ver se a gente não tá usando algumas coisas de birra, tendo umas atitudes meio de birra, e acabar não fazendo algumas coisas. Acabar sendo omisso, né? Se a gente pensar em lado, tem o lado A e o lado B. Se não tá com A, tá com B. Se não tá com B, tá com A, sabe? Então é meio complicado isso, assim, mesmo que não concorde, a gente tem que pensar, assim, tá, ó, não concordo, não gosto e tal, mas eu percebo que isso também é uma linha de birra e tal, que não tem problema não, mas eu vejo que aquele lado ali vai afetar o Brasil, que vai afetar meus filhos, vai afetar gerações futuras e blá 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 blá. É o que resume o estado do Afeganistão, né, que a gente tava falando esses dias, né? O pessoal tomou, esperou oportunidade veio, e não é que eles foi sem querer, já estava planejado faz tempo, assim. Assim que acontecesse, eles tomariam, e realmente foi o que aconteceu, ó, tem oportunidade, vamos tomar. E deu certo, né? Então eu vi cenas de mulheres amarradas de forma que nem cachorro é. Então, assim, é complicado, assim, é numa extrema judiação. Hoje, eu não vi, até porque eu não gosto muito de ver, mas eu gosto de saber, porque, de novo, a gente tem que saber para então a gente orar, para então a gente ter um posicionamento. Mas como eu queria que não tivesse acontecendo, que foi o que minha esposa me falou, dos pastores sendo fuzilados hoje. Enfim, é complicado, gente. Padre sofrendo. Aqui no Brasil também, assim, se você fala de alguma coisa, você já está sendo contra e tal, e que não sei o quê. Se uma pessoa tem medo de tomar a vacina, ela já não vacina. Uma pessoa tem medo de tomar uma vacina agora do Covid, ela é não vacina, sabe? Tipo assim, gente, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado da forma que a gente está falando, porque a gente está machucando pessoas, a gente está criando contenda, criando atrito na própria família. Está criando divisão, às vezes, entre pai e filhos mesmo. E a gente tem que tomar cuidado um pouco sobre isso. A gente tem que parar de dar uma meia hora de Google ali e falar que já é especialista em tal coisa. Eu tive essa experiência, gente, na qual eu postei uma coisa num grupo e dava pra saber que a pessoa, tipo assim, não tinha o conhecimento. E aí viu a mensagem e tal, passou meia horinha, veio falando, cheio de opinião, assim e tal. Eu falei, ué, mas enfim, não falava que não conhecia e tal. Então, às vezes é porque a gente tá dando um Google ali e tá se informando no primeiro blog e tal. Ah, não, agora já sou especialista, agora posso falar minha opinião. E às vezes o buraco é mais embaixo. Eu falo isso por mim, eu não era envolvido com as coisas. E eu vou tentar até postar nos stories o vídeo
do Cláudio Duarte, que ele foi muito sábio a forma que ele falou, porque ele tá falando para a igreja dele, mas a forma que ele fala sobre política e religião, de novo, a gente entra no mesmo assunto da live passada. Política e religião se misturam e se misturam desde o início dos tempos. Então, assim, se você não entende de política, me desculpa, você também não entende religião. Se você não entende religião, me desculpa, mas você também não entende política. Então, assim, os dois estão atrelados. A gente vê essas guerras acontecendo também, por religião. E aqui no Brasil a gente também está chegando nesse estado. Só não ver quem não quer. A gente está chegando num momento de guerra. Eu já não tô duvidando de mais nada. Enfim, isso, gente, é tática de esquerda, assim. A esquerda, ela faz esse tipo de jogo. Ela menospreza o exército do país pra galera não confiar. E quando a galera não confiar no exército, pra instaurar uma ditadura. Então, assim, a gente tá chegando nesse ponto no país. Hoje em dia, se você fala que você é cristão, aí eles já te chamam de homofóbico, sendo que essa palavra nem existe, tá, gente? Fobia é medo. Então, assim, é complicado. Tipo assim, vamos até falar um pouco sobre isso, assim. De novo, gente, se você acompanha aqui ou não tem tempo e tal, depois a gente vai salvar, tenta assistir tudo, comentar e tal, tenta pelo menos abrir o coração, porque a gente tá tentando falar, tipo, de verdade, assim como falaram pra gente, e a gente, assim, talvez, mais eu principalmente, numa certa época era meio relutante, deixa eu entender, porque eu não entendo, e eu assumi que eu não entendia. E aí eu fui, me explicaram com calma, a gente tá tentando fazer a mesma coisa. Talvez as outras pessoas sejam melhores e tal, né? Mas a gente também tá tentando fazer aquilo que fizeram com a gente, tentando passar a informação. Então, de novo, gente, se possível, fica aqui até o final, vai ser rapidinho, se não, tenta depois assistir, tá, acompanhar e vamos comentar, vamos tentar pensar no que está acontecendo, porque, de novo, a gente falando aqui, o que o Cláudio Duarte falou é muito sério, e a forma que a gente pensa, assim, ó, gente, não é questão de fulano e ciclano, é questão da liberdade, é questão das pessoas. Se uma pessoa se diz cristão, ela é pró das pessoas, é pró de todos, né? A gente preza por se conhecer, a gente fica feliz quando o outro tem um trabalho, né? A gente vai comemorar, pô, consegui um emprego e tal, pô, vamos comemorar, eu concluí a faculdade, vamos comemorar, é assim e tal, o brasileiro tem que ser assim, e acima de tudo, né, a gente se diz cristão e tal, só que a gente tá caminhando, o Brasil tá caminhando por uma linha aonde a gente não tá podendo mais falar, a nossa liberdade tá sendo tomada, né? Você vai ser livre só se tiver na cartilha. Isso não é liberdade, gente. Liberdade é onde você pode até perguntar, né? Por que você pensa assim? Entendeu? Isso é liberdade. Isso não é afronta. Isso não é julgamento. Isso é uma pergunta, né? Por que tal e tal coisa? Entendeu? Então a gente tem que pensar um pouco mais, gente, porque a gente tá se tornando um povo assim meio com cabresto, pensando que a gente só tem que trabalhar e ganhar nosso dinheirinho ali e tal, e dane-se e tal. A gente tá com foco muito terreno, né? Eu vejo cada vez mais os cristãos com foco muito terreno, principalmente jovens cristãos. Eu não quero que Jesus volte porque eu quero casar. Então, é complicado. A gente deveria estar fazendo e tendo atitudes para antecipar a volta dele, né? Para que ele estabeleça o reino dele, porque ele salve logo as pessoas. A gente deveria estar orando mais pelos outros e tal. Mas não, a gente está querendo se salvar. E a Bíblia não fala de se salvar. A Bíblia não fala disso. Fala que isso daí é da responsabilidade de Jesus e já foi feito. Então, a gente, assim, tô vendo, tenho participado de rodas, conversado com pessoas, e tenho visto pessoas sabendo menos da Bíblia, lendo cada vez menos. Cristão que não lê Bíblia. Cristão que não lê Bíblia. Tipo assim, a impressão que eu tenho, gente, aí você deixa aqui o comentário, de verdade. A impressão que eu tenho é que muitas das vezes a gente, na dúvida de ter um inferno ou não, porque parece que a pessoa a gente não tá mais acreditando nisso, vou colocar no meio, eu sempre gosto de colocar no meio, não vou falar a pessoa, né? Enfim, a gente, né? Porque é um povo só. Então a gente tá acreditando cada vez menos na Bíblia. Então, se tiver um inferno, na dúvida eu tô aqui.
Na dúvida eu tô indo pra igreja, agora que voltaram, né, os cultos, se não eu tô assistindo por aqui, por ali, tô acompanhando. Gente, isso não é ser igreja. Igreja é tá junto, né? Igreja é orar pelos outros, é ter voz e tal. A gente já falou aqui, se tem o A e tem o B e você não, diz que não tá com A, quer dizer que você tá com B. Entendeu? Não tem muito esse negócio de eu não tenho um lado e tal. Não, alguma coisa você acaba inclinando para um lado. Entendeu? Então a gente tem que, mesmo que eu não concordo 100%, tá, mas tudo bem. Eu não concordo nem comigo 100%, porque eu erro. Então acho que a gente tem que olhar um pouquinho mais assim, ó. Será que você concorda com você 100%? Perdão. Porque se você concorda com você 100%, provavelmente, seguramente, tem algum errinho, assim, no nosso entendimento. Então, se a gente não concorda nem 100% com a gente, por que a gente acha que, tipo assim, mas aquele governo deve ser assim, sem assado? A gente fala assim porque a gente não tá lá. Aí é fácil criticar governo, fácil criticar qualquer coisa, mas de novo, gente, o mesmo apelo que o Cláudio Duarte fez, claro que a gente não tem força aqui como ele, mas a gente faz como ele. Dia 7 vai ter manifestação e bora lá, bora lutar pelo nosso país, gente. Tudo bem se você não concorda com o partido A, com o partido B, porque não é partido, é pelo Brasil, é pelos meus filhos, pelos seus filhos. A gente tem que se impor mais. Quando a construção do estádio do Itaquerão estava sendo feito e estava tendo bastante casos de estupro e índice assim, enfim, lá na obra, porque estavam falando que as pessoas estavam indo na comunidade do lado para ir pegar as meninas, as pessoas mesmo lá se vendendo e tal, para os operários e coisa certa, aí, e coisa e tal, coisa certa não, porque estava muito errado e coisa e tal. A igreja foi lá, orou, reclamou, fez protesto e tal, e aí a obra andou, muitos operários foram até mandados embora e tal, sabe? Tipo assim, e é isso que a gente tem que fazer. Então mesmo se a gente não concorda, porque nesse caso, então gente, vou até usar exemplo de futebol para ficar um pouco melhor. Não, mas então, eu sou São Paulino, aí eu não concordo com o estádio do Itaquerão. Não, então, mas o protesto foi para que as obras do estádio do Itaquerão fossem concluídas, para que não tivessem mais o que estava acontecendo, que era caso de estupros e tudo mais. Os operários foram mandados embora e tudo aí. Isso a igreja fez sua parte. A igreja foi lá, fez protesto, se manifestou, orou, chamou pessoas e tal. E aí a obra deslanchou. As pessoas que estavam fazendo coisa errada foram até processadas e tudo mais. E a obra deslanchou, entendeu? Pararam com essa presepada. E é a mesma coisa agora, gente. Então, de novo, assim, é uma live bem rápida aqui que a gente quis fazer para falar. A gente vai continuar soltando essas pílulas assim. Mas gente, de verdade, dia 7 a gente tem que estar lá. Na verdade, eu até acho que não dia 7, mas todo domingo a gente tinha que estar fazendo algum barulho e tal, porque a gente tá meio mal acostumado demais. A gente tá assim, a gente tá entendendo as coisas do lado contrário, porque a gente tá tendo opinião demais, né? A gente não sabe, e aí já cria uma opinião mesmo sem saber, a gente já tem uma opinião formada mesmo sem entender, e aí não busca, não perde seu tempo, não ganha tempo, na verdade, com informação, e enfim, gente, a mesma coisa que eu falo que eu nunca estudei inglês e falar, não, mas eu falo inglês, a situação é a mesma. Quando a gente fala que sabe uma coisa só porque a gente deu um Google de meia hora, a gente não sabe, entendeu? A gente não sabe, né? Então tem que ir mesmo, falar as coisas e ver, tentar reconhecer, tentar entender o porquê que as coisas estão sendo feitas, gente. A gente tem que tentar, tem que tentar se esforçar.